Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Psicologcast. Esse é o nosso podcast que vai tratar de temas de ciência de uma forma como você nunca ouviu. Desde os aspectos mais profundos, para quem é da área da saúde mental, alunos e profissionais, assim como também temas de interesse geral, né, como atividade de extensão de um dos nossos principais patrocinadores. Se esse podcast hoje existe, é por conta do apoio da FAPSI, a Faculdade Psicológica de Ribeirão Preto, que trabalha com curso de graduação e pós-graduação, principalmente na área da psicologia. E também o apoio do Onde Aprendo, que é um portal do conhecimento onde você vai aprender de tudo sobre as áreas práticas da vida. A aplicação da ciência está lá no Onde Aprendo. E hoje mais um episódio daqueles muito bons, muito gostosos de a gente fazer, porque não só o tema é importante e a gente está trazendo aqui nesses nossos episódios pela primeira vez essa abordagem, mas também uma pessoa muito querida. E quem vai apresentar isso podcast comigo, mas esse episódio é a Juliana. Olá, pessoal. Bem-vindos, então, a mais um episódio do Psicologcast. E hoje a gente tem a grande honra de receber a nossa querida professora Juliana Vendrúsculo, né? A Juliana, ela é psicóloga formada pela USP de Ribeirão Preto, é especialista em psicologia hospitalar, é especialista em psicologia clínica fenomenológica existencial, é mestre e doutora em psicologia também pela USP, pós-doutora também pela USP, professora do curso de graduação em psicologia, orientadora do mestrado no programa de mestrado em saúde e educação da UNAERP e coordenadora do ambulatório de luto também na UNAERP. Ela já foi coordenadora e supervisora aqui na FAPSI e hoje ela é professora tanto do curso de especialização em psicologia hospitalar como do nosso curso de especialização em psicologia clínica fenomenológico existencial. E, além disso, ela é psicóloga clínica há 30 anos. Então, gostaria muito de agradecer a presença da Juliana aqui com a gente. E aí, eu gostaria de começar já perguntando um pouquinho sobre a graduação, né? Como é que você escolheu fazer o curso de psicologia? Bom, quero agradecer o convite. É muito bom voltar aqui para o Psicolog, para a FAPSI, né? E muito gostoso conversar com vocês, conversar sobre a vida profissional. Eu escolhi a psicologia muito cedo. Eu estava no que hoje é o 8º ano, era a 7ª série, eu estudava num colégio católico, e eu tive aula de psicologia nessa época, com uma irmã, chamada Irmã Clarice, que era psicóloga. E até então eu nunca tinha tido contato com psicólogos, e ela era tão diferente. Ela falava de psicologia e ela falava, naquela época, de religião de um jeito muito diferente, com mais abertura, com possibilidade de questionamentos. E aí eu falei, eu quero ser isso. Eu lembro que eu só fiquei na dúvida porque eu não sabia se podia ser psicólogo sem ser religiosa, né? E ela falou que não tinha problema nenhum, que era uma escolha dela. Eu falei, é isso que eu quero ser. Eu não tinha ideia na 7ª série, naquela época, não é como agora, que se fala muito de vestibular, como que era, mas fui me informando e levei a ideia adiante. Acho que as pessoas nem davam muito crédito. Meus pais também não conheciam tanto assim, mas sempre me apoiaram muito. E aí eu prestei o vestibular no 3º colegial, me preparei para o vestibular e entrei. Então, foi a influência dessa pessoa aí, muito querida, a Irmã Clarice. E dentro da graduação, né? Como é que começa a surgir esse percurso dentro da abordagem da fenomenologia, né? E esse interesse pela clínica, como é que foi? Porque você fez a faculdade aqui na USP de Ribeirão, então como é que se deu esse percurso que te encaminhou para a abordagem? Bom, a gente vai fazendo a faculdade e, assim, as coisas vão mudando, né, ao longo. No início, eu não tinha muito claro com o que eu iria trabalhar. Fui cursando, dei uma namorada, vamos dizer assim, com o que hoje é o espectro autista. Na época, a gente só falava de autismo, com um estágio voluntário na AMA, gostei muito.
fiz, na época, o que hoje é o AT, na época era amigo qualificado, e achei que era por aí. Só que no 4º ano, abriu uma seleção para um estágio chamado Orientação de Pais de Crianças com Câncer, que era na escola de enfermagem. E aquele nome me chamou muito a atenção, porque, inclusive, não me lembro agora se mais ou menos um ano dessa data da inscrição, eu tinha perdido um amigo, o irmão de uma grande amiga minha, por leucemia. E o assunto estava muito fresco na minha cabeça. Ele era adolescente quando ele morreu. E aí eu falei, eu quero ver o que é isso. E prestei. Na época, a gente prestava, né? Não era estágio igual para todo mundo. Prestei essa seleção, que foi aí que eu conheci a professora Elizabeth do Vale, da Escola de Enfermagem, psicóloga, mas da Escola de Enfermagem. E fui para o estágio interessada nas crianças com câncer. Só que, quando ela apresentou o estágio, ela falou, olha, eu trabalho com abordagem fenomenológica. Eu não tinha a mínima ideia do que era isso. Mas eu queria tanto estar no hospital que eu fui conhecer. E aí, eu acho que eu fui capturada de uma vez só pela área hospitalar, pela oncologia pediátrica, pela Elizabeth do Vale, por tudo que ela ensinava e que ela representa hoje, ainda na minha vida, e pela fenomenologia. Mas era muito difícil, porque eu nunca tinha visto. E fiz o 4º ano. A ideia era encerrar esse estágio. Só que, no 5º ano, eu estava mais apaixonada ainda. E falei, não quero parar. E a Beth ofereceu a possibilidade de ficar. E aí ela falou, e eu tenho a possibilidade de uma iniciação científica, que também não era comum no final da década de 80, né? E aí ela falou, mas você vai ter que estudar fenomenologia. Eu falei, bom, lá vem esse nome de novo, né? E aí eu me encantei com a pesquisa fenomenológica, né? Então, as outras coisas foram ficando para trás, né? O autismo, e continuei no estágio na área hospitalar. Passei a fazer a pesquisa fenomenológica com a Beth, só que eu não tinha, na clínica da faculdade, atendimento em fenomenologia. E aí eu fazia de psicanálise. Então, eu tive esse namoro dividido ali, né? Mas a minha paixão pela fenomenologia, pelo hospital, começa assim, no 4º ano, com a Beth. E depois que você se forma, você vai trabalhar no hospital ou você já começa o mestrado? Depois que eu me formei, eu continuei ligada ao grupo de pesquisa da professora Elizabeth, mas ainda não fiz uma passagem direta para o mestrado, porque ainda não tinha o da psicologia. Esse onde eu fiz ainda não estava aberto. E aí, o que eu faço, né? Acho que é uma curiosidade que vale a pena, principalmente para os alunos entenderem o caminho. Eu fui trabalhar com uma outra pessoa que é, assim, de uma relevância na minha vida que eu não consigo descrever, que é o professor André Jaquemin. Então, eu digo que eu tenho os meus pais, que eu amo muito, e tenho os meus pais intelectuais, que eu amo da mesma maneira, que foi o professor Jaquemin e a professora Elizabeth. Eu fui trabalhar com ele na adaptação do teste BBT, que era um teste ligado à área de OVP, na adaptação dele para o Brasil. E aí eu fui bolsista dele, de apoio técnico, por 2 anos. Depois eu fui secretária particular dele por mais meio ano, enquanto ele me autorizava a me preparar para o mestrado com a Elizabeth. Então, eu entro no mestrado 2 anos depois de formada, e o professor Jaquemin, eu sempre gosto de contar essa situação, ele, coincidentemente, entre aspas, né, eu estava como secretária dele, quando eu entro no mestrado e sai minha bolsa, ele fala, não preciso mais de secretária. E aí eu vou seguindo pelo mestrado.
Então, foram 2 anos depois. Então, o mestrado foi com a professora Beth. Com a professora Elizabeth. Isso. O mestrado e o doutorado, aí você continua trabalhando com as crianças com câncer. Aí, quando eu termino o mestrado, tem um concurso. Eu fui contratada no final do mestrado pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer, que é o GAC. E um pouco depois, agora eu não me lembro exatamente, abre um concurso do HC e eu passo nesse concurso. E aí eu fico como psicóloga do HC na oncologia. Aí eu entro para a área de adulto e criança. E o mestrado vai nessa linha, tanto o mestrado quanto o doutorado. No doutorado eu já estou contratada pelo HC com crianças com câncer, especificamente com crianças curadas de câncer. Tá. E dentro do HC, você trabalhou em qual área? Na área quando eu estava só no GAC, eu trabalhava só com oncologia pediátrica. Quando eu presto o concurso e passo a ser psicóloga do hospital, aí eu entro para a unidade de oncologia. E aí eu trabalho com adultos e crianças com câncer. Tá. São temas sempre profundos, às vezes difíceis para algumas pessoas, e dentro da psicologia a gente aprende a lidar com alguns desses temas, né? E você conviveu muito tempo com a questão do câncer infantil, sempre muito delicado, questão da morte. Ju, você pensa sobre a sua morte, sobre a morte de pessoas muito próximas? Penso. E sinto um desconforto imediato, como acho que a maior parte das pessoas, né? Penso sim. E quanto mais eu tenho estudado, tenho lido sobre isso, acho que a gente está num momento grande aqui no mundo e no Brasil para falar sobre isso, mais eu penso, né? E isso às vezes me assusta e às vezes me ajuda, no sentido de pensar em alguns direcionamentos, se isso for possível. E quais aspectos existenciais que você considera essencial para uma experiência de luto? Olha, eu acho que um aspecto existencial que seria fundamental é a gente se deparar com a nossa condição de finitude. Eu costumo dizer para os alunos que, quando a gente fala isso, não é só a condição de finitude da morte que vai chegar um dia, morte morrida, morte do corpo, mas do quanto a gente é um ser lançado no mundo, num tempo, e que está acabando o tempo todo, né? A nossa conversa, ela já transcorreu, daqui a pouco ela acaba, o ano está acabando. Então, essa ideia do quanto a gente está lançado aí no tempo e que a nossa vida é uma experiência temporal. Eu acho que essa perspectiva ajuda na questão do luto, mas eu acho que ajuda primordialmente a cuidar da vida. Ótimo. E a abordagem, a fenomenologia existencial está muito presente nesse contexto de saúde, de acolhimento, e como ela difere de, por exemplo, os estágios de Kübler-Ross, Bowlby, fases. Qual é a diferença de visão entre essa abordagem e o que é conhecido mais popularmente sobre a morte? Acho que é uma pergunta bem importante. Eu acho que não há como a gente desconsiderar esses estudos, né? A Kübler-Ross, com as fases do processo da morte do morrer, todo o estudo do Bowlby, que depois extremamente referenciado pelo Colin Parkes, aqui no Brasil, com a professora Maria Helena Pereira Franco. Então, assim, isso não é passível de questionamento, né? É um conhecimento dado e muito respeitado, muito sério. Na perspectiva fenomenológica, existencial, como assim no luto, como em outras questões, a gente considera esse conhecimento, mas a gente não parte dele para chegar na experiência de quem está vivendo o luto, né? Então, a gente compreende o que o nosso tempo, nosso horizonte histórico traz sobre esse conhecimento, suspende, coloca ele entre parênteses e interroga aquele que o fenômeno, a gente diz, aquele que vai se mostrar, para que a experiência dele possa ser descrita. Nesse sentido,
porque eu não vou ter um parâmetro para encaixá-lo, a pessoa que eu tô atendendo, que eu estou ouvindo, mas que eu vou procurar compreender a construção de sentido que se dá na experiência dele, né? E não necessariamente fazendo um correlato com os aspectos teóricos. Acho que é mais nesse sentido. Esse é um conceito também muito popular, a ideia de que o tempo cura, que o tempo resolve. Mas e essa relação, né, que a gente sabe que tem essa importância do ser com, como ela fica, né? Olha, essa questão do tempo cura, ou a dor vai diminuindo com o tempo, eu acho que é uma questão que está sendo muito discutida, não só no âmbito da fenomenologia existencial, mas dos estudiosos aí de luto. Antigamente havia até uma representação gráfica, assim, uma bolinha dentro de um pote, ela vai diminuindo, olha, é o luto, a sua dor que vai diminuindo. E não é isso. O processo de luto ele vai te acompanhar a vida inteira. O que vai crescer ao redor é a sua vida, a sua experiência, né? Então, não, o tempo não cura, até porque não é uma doença. O processo de luto ele é inerente à nossa existência, né? O tempo ele se dá como condição. O teu processo vai acontecer no tempo, né? E você vai integrar nessa sua experiência de vida o luto, vamos dizer, as dores e as alegrias de ser quem você é, né? E na sua prática, né, como que você ajuda uma pessoa que está passando por um processo de luto a se reconectar com ela mesma? Olha, a gente trabalha muito lá no ambulatório, no consultório particular também. Acho que a primeira coisa que a gente faz e que é importantíssimo é validar essa dor, né? O mundo contemporâneo ele cobra que seja muito rápido. Então, tem algumas expressões como já faz X tempo que eu perdi, eu ainda estou sofrendo. A primeira atitude que a gente tem nesse acolhimento é desmontar esse já, esse ainda e validar essa dor, né? Então, em que sentido? Você não precisa dizer se faz muito, se faz pouco. É a sua dor. É ter espaço para ela falar disso. Eu acho que esse é o primeiro caminho. E um ponto importante que no processo da psicoterapia que envolve a situação de luto, que eu acho que é muito legal, é a pessoa perceber que não há uma linearidade, assim, você sai desse momento e vai para esse, e vai para esse, que o processo de luto é uma oscilação constante, como a própria vida, que vai ter dia que você vai estar muito bem, vai ter dia que não, vai ter dia que mais ou menos, e que não é uma recidiva, né? Uma recaída, como as pessoas falam, porque não tem um lugar a se chegar. E a pessoa aprende a respeitar esses momentos que ela vive. Muito. É interessante porque, às vezes, quando isso vai sendo trabalhado, e não assim didaticamente, mas num processo terapêutico, a gente escuta o paciente falar: nossa, me deu um alívio de saber que eu não estou piorando, né? Porque, às vezes, a pessoa fala: eu estava há 10 dias sem chorar, e essa semana eu chorei. Como se fosse uma medida, né, para o sofrimento. Um caso recente que eu acompanho que a pessoa passou por mortes assim importantes de pessoas muito próximas e numa sequência muito curta, em meses, entre várias pessoas, né? E a gente sabe que a ideia de que há uma subjetividade muito grande, inclusive na forma de perceber. E as mortes são diferentes, há uma singularidade nesse sentimento, né? Como ajudar as pessoas a realmente darem um significado, principalmente quem está passando por momentos como esse, de mortes diferentes, que cada um com um significado também importante na vida? Acho que a gente pode falar do luto que vai sendo sobreposto, né? Então, acontece da pessoa perder mais de uma pessoa muito próximo. A gente pode pensar também nos lutos que envolvem rompimentos de vínculos, e não só a morte.
Eu acho que a ideia, pelo menos na maneira como eu aprendi a trabalhar, não tem regra. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Ajudar essa pessoa a construir, a olhar para aquilo que ela está vivendo, a entender o sentido que aquela situação tem naquele momento, entender o quanto tem questões que ela pode trazer e que estão relacionadas a uma cobrança do mundo, a uma cobrança externa, para que ela possa ir construindo formas de lidar com isso, né? Que às vezes o mundo acha que é esquisito. Então, tentar um exemplo. A gente já teve paciente que falou assim, eu perdi, na época da pandemia, por exemplo, né? Eu perdi o meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi minha tia, e às vezes eu preciso imaginar que eles estão ali na mesa e eu faço uma comida que a gente comia junto e aquilo me traz um conforto, por exemplo, né? Então, eu não vou lá e vou sugerir o que ela vai fazer, mas se isso vem dela, eu vou tentar compreender junto com ela qual o sentido, o que ela resgata com isso, né? Onde o afeto dela aparece aí. Eu acho que é nesse sentido, ajudar que ela crie esses recursos, porque eles não estão prontos. Tem que criar, né? Eu acho que você agora está falando um pouquinho da busca de sentido, né? Então, como essa busca de sentido consegue transformar essa vivência do luto e pode colaborar para um crescimento pessoal? Eu acho que ajudar a pessoa, né? Eu tô repetindo, mas é porque é exatamente isso. Ajudar a pessoa a fazer as pazes com essa dor, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Não tem jeito de não doer. Eu brinco que quando a gente nasce, vem num pacote a dor, né? Que nem viagem que a gente compra um pacote e tem um city tour que você não quer fazer. É a dor, vai ter que ir, não tem jeito, está ali. Tem algo que a gente trabalha na fenomenologia que é a ideia da diferença de dor e sofrimento, né? Então, a dor ela é inerente, ela está relacionada a essa soltura, a esse não controle da nossa vida. E está aí, para todo mundo. O sofrimento seria uma tentativa sempre frustrada de evitar essa dor. E não vai ter jeito. Então, o processo terapêutico no luto, ele vai tentar tirar a pessoa desse sofrimento, dessa luta para acabar com essa dor, porque ela não vai acabar, né? Não tem como você perder um amor e falar que isso vai acabar. Você vai aprender a se relacionar com esse amor de uma outra forma agora, né? E esse momento que você precisa ir revendo os sentidos, como isso vai se constituindo junto com as outras experiências da sua vida, né? E acho que aí é um ponto importante. A gente chega na situação de que a gente nunca está pronto. Eu não posso dizer o que eu sou. Agora, aos 53 anos, eu tenho sido isso, né? E aberta para um tanto de coisas que pode aparecer, né? Hoje cedo, preparando para vir para cá, né, é muito comum, talvez até quem assiste os vídeos vai perceber que estou sempre de preto. O cor que eu uso, assim, 99% dos dias. E, por um acaso, hoje, eu botei uma roupa branca e eu falei, poxa, justo hoje, que eu sabia que o assunto ia ser morte. E aí eu pensei, bom, pelo menos no Japão, isso representa exatamente isso. Culturalmente, tem um outro significado, o preto lá. E, pensando também nesse aspecto, acho que, pelo menos o mundo ocidental, a gente fala muito pouco sobre a morte, é um tabu. As pessoas, alguns acham que falar sobre a morte atrai a morte. E tem até o Philippe Arrier que falou desse conceito da morte interdita, né, na nossa cultura. Falar sobre a morte ajuda as pessoas a evoluírem no sentido de ter uma compreensão mais ampla da vida? Sem dúvida. É muito importante. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui está em sintonia com um movimento muito grande que vem acontecendo. Tem grupos muito empenhados em fazer isso, Movimento Infinito,
liderado pelo Tom Almeida, é muito importante, que trabalha com podcasts, trabalha com publicações no Instagram, com eventos, e a ideia é sempre que a gente torne a fala, né, é bem essa, que a gente, ao falar sobre a morte, ao falar sobre o luto, que a gente torne o Brasil um país melhor para se morrer. Em que sentido? Para que a gente falar desse assunto possibilita que a gente tenha mais dignidade no momento da morte ou no processo de morrer. E, necessariamente, isso traz melhor qualidade de vida, né? Uma coisa está atrelada à outra. Então, essa interdição que o Arriet coloca, né, no mundo moderno, ela precisa ser desinterditada. E eu acho que tem algumas coisas, quem sou eu para querer imaginar o que vem depois do que o Arriet trouxe. Mas eu acho que tem algumas coisas que estão dando essa cara de desinterdição. Por exemplo, o avanço nos cuidados paliativos, na política de cuidados paliativos, né? Isso está trazendo um olhar completamente diferente para o cuidado com a vida e com a morte. Então, é legal a ideia aí do branco, da outra cultura, e eu estou de preto, mas é uma coincidência, do quanto falar de morte é falar de vida, falar de luta é falar de vida. Não tem como falar da vida sem abordar a morte. O Arriet, né, na história da morte no Ocidente, ele coloca, lá a primeira que ele coloca era a morte domada. Né? Tudo bem, era um contexto em que a gente não tinha os avanços técnicos, científicos, está falando da Idade Média, a gente não vai voltar, não volta, nada volta. Mas eu acho que o nosso tempo está pedindo uma outra forma de lida com as questões da morte, e necessariamente com a vida. Né? E que aspectos você acha da nossa cultura que acabam dificultando com que a nossa população lide com a morte de uma maneira melhor? Ou lide com o luto de uma maneira melhor? Eu acho que é essa primazia da felicidade o tempo todo. Tem que estar feliz o tempo todo, a gente não pode se entristecer, tem um tempo para isso. Né? Eu acho que é um desserviço a classificação do luto dentro de um manual que fala de doenças. Né? Luto não é doença, é parte da vida. Esse mundo instagramável, onde as coisas estão sempre maravilhosas, a dificuldade que a gente tem de lidar com a finitude no sentido de que o nosso corpo vai perecer, a gente vai adoecer. Nada disso pode ser muito falado, muito divulgado. Né? E eu acredito que isso dificulta que a gente se depare com essa situação. O processo de envelhecimento. Né? Acho que está diferente do que não precisa ir muito, não. Acho que 20 anos, 30 anos. Mas envelhecer era vergonhoso. Né? Envelhecer é fracassar, pelo menos na nossa cultura aí. E isso está mudando. Eu acho que tem tido movimentos que estão mudando. A gente vê as correntes, né, que se fala muito de longevidade, né, de usar a medicina, criar maneiras de prolongar a vida, ao mesmo tempo que a gente também tem, em países da Europa, como talvez a Suíça, a Holanda, a ideia da morte assistida como uma possibilidade. Né? Como você vê esses dois movimentos? Né? Uma busca pela longevidade a todo custo e a abertura para que a gente possa dar fim à própria vida. Eu acho que é a cara do nosso tempo, esse 880, essas oposições, e a necessidade de ou é isso ou é aquilo. E não é assim. Né? A longevidade, né, é uma realidade, a gente tem tido condições de viver mais tempo, mas de que jeito? Nem sempre. Né? A gente pode pensar nas doenças neurodegenerativas aí do envelhecimento. Então,
acho que o contraponto aí para a questão da longevidade a qualquer custo é o cuidado paliativo, essa visão de qual gosto vai ser colocado nesses dias que estão tão prolongados, né? E, junto com isso, acho que aí vem o gancho para falar da outra questão, é que quando a gente vai entrar, por exemplo, nos cuidados paliativos, né? A palavra-chave é respeito, é liberdade, né? E são duas palavras que o nosso mundo desconhece, eu acho. Respeito e liberdade. Né? Que não quer dizer, você que decide como que vai ser, mas respeito para ouvir essa pessoa que está adoecida, o que significa vida para ela, de que jeito ela quer conduzir isso, né? Então, eu acho que falar da longevidade, do cuidado com a vida, envolve essa noção de respeito e de liberdade, e que vai valer para o outro aspecto. Sempre a gente tem que falar, no Brasil isso não existe, suicídio assistido não existe aqui, né? Não tem essa prática, mas quando a gente lê, quando a gente estuda, a maneira como isso é feito lá na Suíça, por exemplo, e não é de qualquer jeito, como muitas vezes é divulgado, o critério principal é o respeito e a liberdade da pessoa, né? Dela decidir. Só que eu acho que tem muito a caminhar ainda, né? A gente não consegue ter essa liberdade para decisão de tratamentos. E não estou falando só de quem está morrendo, né, lá no processo ativo de morte. A gente vê a dificuldade da gente familiar, de equipe multiprofissional, respeitar o desejo de uma pessoa idosa em cuidar-se, mas não ter um tratamento invasivo, por exemplo. Né? Então, acho que são duas palavras que a gente vai precisar aprender muito, que é respeito e liberdade. E essa questão de respeito é uma coisa muito importante, né? Eu penso muito na situação daquela pessoa que está, por exemplo, em um hospital, já nos seus momentos finais, em que a família muitas vezes não consegue ouvi-la, não consegue respeitar que ela está dizendo que ela está chegando, se aproximando do fim, os desejos que ela teria em relação a esse fim. A família sempre, muitas vezes, coíbe, né? Não, você não está morrendo, não, vai continuar viva, vai ter muitos anos ainda pela frente, né? Como que o psicólogo consegue fazer esse meio de campo, consegue fazer essa orientação para essa família, dessa pessoa, desse paciente terminal? Eu acho que, no momento, a gente ainda não tem no mundo, a cultura de que a gente não tem que amenizar a dor do outro, né? Que a gente não tem que propor reavaliações para a dor do outro. Então, essas falas, não pensa nisso, a tentativa de distrair a pessoa sobre um assunto desses ainda é muito comum. E, obviamente, com o intuito de ajudar, de poupar. Na psicologia hospitalar, de maneira geral, não há a possibilidade de você pensar no atendimento de um caso em que não envolva o atendimento ao paciente, à família, a discussão com a equipe. Então, isso já é a rotina. A ideia não é convencer essa família a concordar, mas ouvir, deixar que ela apareça, como eu falei no início, né? Deixar que o sentido daquela experiência que ela está vivendo, da relação dela, do que significa cuidar para ela, apareça. E, junto com isso, que ela possa compartilhar num atendimento os medos, né? A gente pede sempre para a pessoa ir especificando os medos, porque, às vezes, a gente pode pensar, ela está sendo egoísta, ela não quer que o familiar dela morra. E isso pode nem aparecer, pode aparecer um tanto de medo de se sentir culpada, medo de não ter feito o melhor. Aí, por exemplo, então vamos lá, o que você acha? Quando você fala melhor, o que é o melhor? Nesse momento, podem surgir questões de dúvidas técnicas.
que a gente chama alguém da equipe médica, da equipe de enfermagem para esclarecer. Então, é um processo onde ela acolhida naquela decisão, não quero, ela começa a entrar em contato com a dor dela. E isso facilita o respeito à decisão do paciente, principalmente se essa decisão já foi verbalizada antes. Hoje a gente tem as diretrizes antecipadas de vontade, em que esse paciente deixa claro o que ele quer e como ele quer. Mas é o cuidado, de novo, é o respeito a esse familiar. Ele respeitar não quer dizer concordar de imediato ou qualquer coisa assim. Se ele está tendo uma postura rígida, tem um sentido isso. Eu preciso entender junto com ele qual é mais do que demovê-lo daquele lugar. Um conceito que aparece muito nos trabalhos que a gente tem acompanhado, até nos trabalhos teus, é o conceito do vazio. Aquele vazio após a morte do ente querido. Como que a gente pode ajudar a pessoa que está em luto a acolher e vivenciar esse vazio? Eu acho que esse vazio é muito marcado pelo vazio do contato físico, do contato material. E ele é primordial. Ali a gente se relaciona materialmente, esse vazio, eu acho que é a dor que eu disse, que não vai passar. De imediato, é muito importante que essa pessoa respeite esse tempo dela e que dê uma maneira de fazer com que o mundo respeite. Eu ouvi da professora Maria Helena Pereira Franco, num curso, numa palestra, ela usou uma expressão que eu achei tão interessante, que às vezes a gente precisa ajudar essa pessoa que está nesse vazio a vestir um filtro, como se fosse um filtro de café. Porque vai vir tanta coisa dizendo para ela o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, como vai ser, que esse filtro vai poupá-la dessas informações, desses pedidos aí do mundo. E ela vai se demorar o tempo que for necessário nesse vazio, nessa ausência física, de uma maneira assim, não técnica, mas algo que a gente conversa muito lá no ambulatório de luto, é que, gradativamente, essa pessoa, essa referência material, essa saudade física, ela vai encontrando um lugar para morar do lado de dentro. Eu vejo assim, como se essa memória mesmo, neurológica, fatos, ela vai cedendo espaço para uma recordação. Recordar é trazer recordes, é trazer de volta ao coração. Eu acho que a hora que os fatos, a inventariar os fatos, ele vai deixando de ser tão necessário e os afetos vão ficando cada vez mais presentes, e aí a recordação. Eu brinco que é a hora que essa pessoa passou a morar do lado de dentro, e aí ela não sai mais, ela está no coração. É um conceito importante que afinal traz da relação contínua, não é? Do quanto é um movimento constante e que nunca vai estar pronto. Então, evidente que a minha relação material com a pessoa que morreu acaba, mas a vida vai seguindo, outras relações vão surgindo, mas o meu vínculo, o meu modo de ser com aquela pessoa que morreu, isso não vai sair de mim. Eu revisito quantas vezes eu puder, eu quiser. A gente está relacionando bastante o luto à situação de morte, mas existem outras situações de luto. Quais são essas outras situações de luto que uma pessoa pode estar vivendo, não sabe nomear isso como luto e que ela poderia buscar ajuda em uma psicoterapia, por exemplo? Eu acho que tem... um jeito bom da gente pensar é que luto ele está relacionado a um vínculo, Então, vamos dizer, amor e luto estão muito juntinhos aí, Quando um vínculo amoroso se rompe, a gente pode pensar de uma maneira imediata aí num luto. Então, um processo
de divórcio. Esses dias eu fui convidada a pensar num assunto, o rompimento de um amor de amizade, né? Que é algo que a gente tem visto muito. Um rompimento de um vínculo profissional. Uma aposentadoria. Uma aposentadoria, né? São relações de amor. Né? Tem uma história bonitinha do amor e da morte se misturarem. Que o Eros, o Cupido, estava andando pela floresta, vamos dizer assim, estava muito cansado, foi dormir numa caverna. Tirou as flechinhas, deitou, dormiu. Quando ele acordou, tinha o dobro de flechinhas. Ele catou o número que era equivalente ao dele e foi embora. E aí foi nesse momento que as flechinhas do amor, do Eros e Thanatos se misturaram, porque a caverna era de Thanatos, da morte. Então, desde então, amor e perda, amor e morte estão muito juntos, né? Lembrando morte como rompimento, como algo que se encerra, e que pode ser uma relação, um período da vida, algo assim. Um aspecto importante que você trouxe, quando eu perguntei até sobre a sua própria morte, você falou da questão da existência. Que acho que eu vivenciei isso com um cliente muito idoso, procurando terapia porque queria resolver as coisas da vida, porque ele estava já com uma doença muito grave, sabia que eu viver pouco tempo e queria vir assim, você é da uma área comportamental, eu quero resolver os meus conflitos com a família. E no final das contas, depois de um tempo, ele começou a viver aquilo que ele queria sempre viver, ele comprou a moto que ele sempre quis e nunca pôde comprar antes, não se deu a oportunidade de voltar a encontrar os amigos e tocar um instrumento junto. E ao invés de ter as conversas difíceis que ele queria ter, ele teve as conversas boas que ele sempre teve. Né? Foi um processo muito bonito e que me lembrou, né? Exatamente o que você falou, exatamente essa ideia de que a gente olha para o processo de luto e morte, mas a gente pode olhar muito mais dessa experiência do viver. Né? Exatamente, muito legal isso. Porque ele veio para organizar, para morrer, e é muito falado isso, deixe tudo em ordem. Não sei, porque até o último suspiro a vida está acontecendo e pode desorganizar, né? Então, é muito legal. Ele vem com essa proposta e ele vai viver, porque até o último segundo você está vivo. E é o que a gente tem, né? A existência se dando o tempo todo. Sim, organizar algumas coisas, né? Quando há essa possibilidade, ok. Mas eu acho muito importante que a gente leve essa ideia para o dia a dia. Quando você falou de pensar na própria morte, agora me ocorreu algo assim. Não que eu tenha esse controle, que eu faça isso o tempo todo, mas eu acho que o contato tão intenso com essas questões me dá uma ideia de impermanência em que, no meu dia a dia, eu tento. Óbvio que nem sempre, nem tudo, mas coisas muito importantes não ficar pendentes. Eu estou chamando de coisas muito importantes do tipo, ter uma discussão com alguém que eu amo muito, tem que resolver. Não dá para eu sair para ir trabalhar e deixar para depois. É nesse sentido. Nem sempre dá, mas a ideia... Tem uma jornalista, que é a Ana Michele Soares, que foi assim, um porta-voz do movimento de cuidado paliativo, ela é conhecida como ANAMI, e ela fala, né, em um dos livros dela, que a vida é uma finitude crônica. E isso, eu acho que traz essa urgência, essa pressa de viver. Não a pressa do mundo, de fazer tudo correndo, mas de resolver no sentido de sentir o gosto da vida todo dia, sabe? Eu acho que é mais por aí. É aquela mistura, né, paradoxal de você ficar com raiva daquele momento, depois, né, de saudade. E eu também, recentemente, reli o livro O Ano do Pensamento Mágico. E uma frase do livro, em algum momento, me relacionou muito com um atendimento que eu faço, que é uma pessoa que... a frase era assim, né? Era uma tarde como outra qualquer, e o marido dela morreu, um infarto fulminante. E um caso, um cliente que passou por uma situação idêntica, foi uma morte fulminante, uma pessoa muito jovem,
jovem e ainda há momentos em que vive como se a pessoa estivesse ali, pelas mesmas regras do relacionamento, Sim. pelas lembranças, pelos combinados que haviam sido feitos antes e que ainda estão vivos ali. Então, ao mesmo tempo, o carinho, a saudade, depois a raiva. Essa paradoxalidade muito comum, né? Muito. As sensações, os sentimentos, né, diante de uma perda, eles são muito complexos. E tudo junto e misturado, né? E até, você falou dos combinados, né? Formas de viver que você vai ter que criar outra, porque aquela não vai mais ser eficaz, né? E é difícil. E acontece numa tarde qualquer, como outra qualquer. Ela não vai mandar um WhatsApp falando, olha, eu sou a morte, eu estou pensando em visitar a tua casa nesses dias, então se organize. Não, ela chega. Né? E a gente vai sentir tudo que uma surpresa desagradável pode trazer. E é humano. Né? Acho que é nesse sentido, sim. E essa sensação de que a vida continua, eu acho que eu vivi um pouco isso quando a minha mãe faleceu. É uma sensação muito esquisita, porque morreu aquele choque, daí você olha para o lado, no próprio velório. Os carros continuam passando na avenida, as pessoas estão indo almoçar, as pessoas estão voltando do trabalho, a vida continua. E como é que eu vou continuar a minha vida, né? Com aquela falta, com aquela ausência? E para muitas pessoas é insuportável esse momento. É quase uma afronta para a dor que eu estou sentindo. Né? E daí a importância de, frente a esse impacto, você respeitar o teu tempo. De que, acho que por um tempo, e isso vai variar, a vida continua para todo mundo e ela me arrasta por um tempo. Né? Ela continua para mim, mas meio que arrastada. E tudo bem nesse sentido, eu querer ficar quietinha. Eu não querer participar de tudo. Tudo bem, eu não querer ficar feliz agora. E devagar eu vou retomando coisas no meu tempo. Quando isso que eu estou vendo da vida continuar não se torne mais tão agressivo para mim. Chega a ser desrespeitoso, né? Eu uma vez ouvi uma situação, uma tradição de pessoas que cobrem o relógio depois da morte, né, de alguém na casa, como se o tempo continua, né? Mas eu não vou ver. Eu não vou ver, eu não preciso viver, né, a continuidade. Dizem que na roça e nas fazendas, meu pai que fala que parava o relógio, meu pai fala que meu pai morava em sítio e que os passarinhos nem cantavam. Né? Eu não sei se eles cantavam ou não, mas talvez até a percepção tinha que mudar naquele momento. E acho que era uma maneira de dar conta. Né? Um poema do Aldin, né, que fala isso, Funeral Blues, que até apareceu no filme Os Quatro Casamentos e um Funeral, que ele fala, né, parem os relógios, calem os cães, né, meu norte, meu sul, meu leste, oeste morreu. Né? A pessoa perde a orientação dela a partir dali. Né? E perde. E a ideia é que respeite esse momento, isso que ela está vivendo, a dor, o vazio, para que ela crie uma outra maneira de existir, agora sem aquela pessoa, né? Ou que seja sem aquele vínculo, se é um rompimento de um vínculo e que não envolva a morte. Acho que a grande dificuldade da gente respeitar isso no outro é porque coloca a gente em contato com coisas que a gente tem muito medo. Né? E se eu estiver ali? Se eu garanto, falando para o outro, não, levanta a cabeça, vamos. Então, tá tudo certo. Se for comigo, também vai ser assim. Mas mergulhar com o outro na dor dele é desesperador, porque é para todo mundo, né? Ninguém vai escapar. Importante. E, assim, qual seriam os principais desafios para um psicólogo que trabalha dentro da abordagem fenomenológica existencial, né, ao acompanhar uma pessoa em processo de luto? Eu acho que é um desafio
para a gente, humano, né? Acompanhar pessoas que a gente ama, que vão entrar em luto junto com a gente. Então, é o respeito. Em relação ao psicólogo, eu acho que não só da fenomenologia, né? Trabalho com fenomenologia, mas eu acho de verdade que todas as abordagens sérias, científicas, éticas e bem feitas, nós vamos chegar no cuidado, todo mundo junto, né? Eu acho que o desafio para a gente, psicólogo, para trabalhar com uma situação de morte e luto, é a gente olhar para a gente primeiro, né? Respeitando os nossos limites, até onde eu dou conta, até onde eu não dou. Eu não tenho que dar conta de tudo. Eu preciso identificar se aquela emoção... São atendimentos marcados por muita expressão de dor, né? de sofrimento. Eu preciso conhecer muito de mim para poder me aproximar do outro, sem me afogar junto com ele. O que não quer dizer que eu não vou me machucar, que não vai doer, né? Eu acho que isso é importante. Às vezes, a ideia de que para eu trabalhar com esse assunto, isso não pode me causar dor. Não tem jeito, é da vida. Você não pode se perder na dor do outro. E aí eu acho que você, psicólogo, precisa ter claro isso para você. Acho que para muitos, para mim, no caso, a minha terapia pessoal foi fundamental por muitos anos. Não consigo dizer todo mundo é muita gente, mas eu acho que se você está percebendo que você não consegue identificar se é teu ou se é do outro, você precisa de alguém que te ajude. A supervisão, acho que é fundamental, né? A gente aprende, e a gente aprende contando para o outro, ouvindo de alguém mais experiente, o olhar dele naquela situação. Então, acho que é esse conjunto, né? E estudar. Acho que a gente tem que estudar. Se capacitar. Isso não é jeito, né? Como em qualquer outra área da psicologia, né? E também essa questão cultural, né? De entender as diferentes matrizes, as diferentes formas de enxergar o fenômeno, né? Sim, não encaixar o paciente, a pessoa que você vai atender, em alguma coisa pronta. Você tem que ter a capacidade de ouvi-lo e compreender o sentido disso no contexto dele, né? No nosso horizonte histórico e no aspecto cultural dele. Aí acho que uma coisa que é importante para todos nós, mas que o psicólogo tem que ter... a gente falou de livro aqui, de filme, de música. A gente tem que estudar, ter o conteúdo científico, mas a gente tem que saber da arte, a gente tem que saber da literatura, a gente tem que saber da vida, né? Eu acho que essa formação ampla é muito importante também. Você tem muita experiência prática com tudo isso. Teve alguma história que te marcou, positiva, e outra de forma pesada, difícil, negativa? Olha, tem histórias, vamos dizer assim, que me marcaram pela dor, né, compartilhada ali com aquela pessoa. Assim, negativamente, eu acho que não. Não consigo pensar. Eu tenho muito cuidado de falar todas, né? Mas está passando um filme aqui na minha cabeça. As crianças que eu atendi, que morreram, os pais que eu atendi dessas crianças que morreram, os filhos que eu atendi de pais que morreram, né? Os amores. Sempre o que me marca muito é a capacidade dessas pessoas que eu acompanhei, delas criarem um caminho. E eu sempre olho e fico muito surpresa com o caminho que elas criam, porque não sou eu que dou esse caminho. E sempre penso, será que eu conseguiria? Né? Porque não é uma questão só de desenvolvimento, né? Então, essas histórias sempre me marcam muito pela capacidade dessas pessoas
encontrarem um outro lugar para esse amor, ou até para se despedirem e partirem, né? Então, isso me marca muito. Mas teve uma situação muito específica, assim, para destacar, que era uma mulher da minha idade, mais ou menos, e que viveu muitos anos com um diagnóstico de um câncer metastático e no cuidado paliativo. Então, desmistificando o cuidado paliativo ali de quem está morrendo. Ela viveu 15 anos nessa condição. Eu acompanhei no momento mais... ela já estava em quimio paliativa para controle, mas trabalhando. E eu atendi ela no consultório. E eu fui acompanhando o agravamento dessa situação, a saída da quimio paliativa para controle de doença para uma quimio paliativa para controle de sintoma. E aí, eu lembro que ela foi no consultório, ela estava muito debilitada fisicamente, agravando, e ela entrou e falou: hoje eu vim para a gente se despedir. Ela foi contando onde os exames apontaram as novas metástases, as marcações ali que estavam muito ruins, e ela fez um fechamento da terapia e uma despedida, né? E ela fez um combinado que, se possível, que eu fosse ao velório dela, né? E foi assim muito forte para mim acompanhá-la nesse momento. Acho que até pela idade e pela proximidade em interesses, vamos dizer assim, né? E ela morreu daí uma semana. Ela tinha deixado avisado para os filhos que eram para entrar em contato comigo. Então, foi muito forte. Imagina. Né? E, recentemente, também, uma outra pessoa, que essa eu aprendi muito, muito com ela. Também paliativo, de vários anos. E, com ela, eu também esse combinado de cuidar da família. Né? Então, quando eu for para o hospital e for sedada, ou eu morrer, você continua cuidando de mim, cuidando da minha filha, né, do meu marido. E foi um processo muito, muito forte para mim, de muita vida nesse momento. E essas mulheres, elas me compõem hoje e me ensinam muito da vida, né? Os psicólogos que estão estudando, que querem seguir esse caminho de lidar com esse tema, como que você vê a questão da religião? Como lidar com isso? Se isso tem uma força para a pessoa enlutada, como que lida-se, né, com a religião nesse sentido para esse grupo de pessoas? Olha, eu acho que a questão da religião, especificamente, ela tem que ser considerada se for um conteúdo que vier do paciente, né? E você, psicólogo, pode ter? Eu acho que aí eu sou radical, assim. Pode. Como você pode torcer para o Corinthians, como você pode ler o seu horóscopo, e nada disso vai ser conteúdo para você trabalhar, né? Não acho que você, psicólogo, não possa ter ou não possa se alimentar disso como uma pessoa, mas o teu nunca vai ser critério. A do teu paciente, sim, sempre. Se ela tiver. Se ele tiver e ele trouxer como questão, né? E aí, cabe a você, se for algo que você não conheça, pede para ele te contar. Como que é isso, né? E mais até, às vezes o paciente te conta, você sabe, nessa religião é assim. Tá, mas como que ele vive aquela religião? Como que isso é para ele? E aí eu acho que é, de novo, total respeito a isso para ele. Uhum. Né? E a tua, se você tiver, guarde para você, como todas as outras coisas íntimas suas. Né? Eu digo muito isso porque é comum a gente ouvir falar que as pessoas, quando estão diante da morte, ficam mais sensíveis à questão da religiosidade, tentam se apegar. É verdade? É comum acontecer isso? Não, eu
acho que não. Eu acho que é um mito. Mito. É. Aí a gente pode pôr uma outra palavra, que é a espiritualidade, né? Mas também com reservas aqui, senão a gente teria que fazer uma outra conversa. Discutir todos os conceitos, né? Mas esses dias, até ouvindo um capelão, um padre que faz o trabalho de capelania no hospital, ele trouxe essa dimensão, né, de que o resgate, se a pessoa apresentar essa dimensão de espiritualidade, é muito importante. E eu achei muito bonito que ele trouxe a ideia de que a gente acha que falar de espiritualidade é alguma coisa que envolva a fé num sentido que vai caminhar para a religião. E que a espiritualidade e a fé, elas podem se dar pela fé na existência que está acontecendo ali na própria vida, nos afetos, nos amores, na maneira de ir além daquilo que já está sendo vivido. Então, por exemplo, quando o seu paciente vem e quer acertar os problemas e ele se encanta com a vida que é possível ali, na visão desse capelão, aquilo é a presença da espiritualidade e que pode não ter Deus nenhum no meio, né? Então, isso eu acho que sim, mas a religiosidade não necessariamente, né? A sensação agora é de luto, porque a gente vai chegando ao fim do tema, de termos que encerrar um papo tão bom, tão gostoso, que eu acho que pede para que a gente volte, né? A gente nem falou sobre temas como suicídio, tem muitos aspectos aí que a gente pode explorar bastante, né? Muito bom, Ju. Muito bom tê-la aqui com a gente, conversando um pouquinho sobre a FENO, conversando um pouquinho sobre o luto, né? Só tenho a agradecer a sua presença com a gente aqui hoje. Eu que agradeço. Muito gostoso estar aqui nessa casa, sempre acolhedora, com vocês, amigos aí de longa data, né? Muito bom. Muito obrigada, gente. Obrigado mesmo. Obrigado por estar com a gente. E quem está acompanhando, continuem seguindo o nosso canal. É importante que vocês sigam, coloquem lá o sininho para lembrar das atualizações, porque são episódios semanais do nosso PsicologCast. Espero que vocês curtam, compartilhem essa mensagem com as pessoas. Muita gente que precisa ouvir isso que a gente conversou aqui hoje. Valeu, obrigado, até o próximo.